Ok, voltando para a nossa aula de crimes contra a dignidade sexual, partimos para a análise dos próximos tipos penais que vamos ver agora. Que falamos na primeira aula do crime de estupro, nos rendeu um tempo um pouco maior de abordagem. Agora vamos tratar de dois tipos penais aqui que eu creio que seja um pouquinho mais rápida, a aula seja um pouco mais curta, portanto menos cansativa. Então vamos lá. O artigo 214 foi revogado, conforme nós já falamos exaustivamente na aula passada. O antigo crime de atentado violento ao pudor, que nós vimos que ele foi fundido com o crime de estupro do artigo 213. E aí nós temos o artigo 215, que é o crime de violação sexual mediante fraude. Então vamos lá, o que diz esse crime de violação sexual mediante fraude? A doutrina também denomina esse crime de estelionato sexual. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então vamos lá. Aqui também ainda se procura preservar, proteger, tutelar a liberdade sexual da vítima, a sua dignidade sexual. No entanto, aqui o meio empregado pelo agente, ao contrário do crime de estupro, que é o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, aqui ele vai empregar uma fraude. Ele vai empregar um meio enganoso, ele vai enganar a inteligência da vítima, por isso que se chama de estelionato sexual. Nós vimos que no crime de estelionato do artigo 171, nas nossas aulas a respeito dos crimes contra o patrimônio, o agente ele emprega o engodo, a fraude, a enganação no crime de estelionato para obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Aqui o estelionato é praticado não para obter uma vantagem econômica ilícita, mas uma vantagem de natureza sexual, para praticar um ato libidinoso, uma conjunção carnal, que nós já sabemos o que significa, ou qualquer outro ato libidinoso contra alguém. E aí quando fala alguém, nós já sabemos que esse crime é comum, porque esse alguém pode ser homem, pode ser mulher, o autor desse crime, o sujeito ativo desse crime é comum, é qualquer pessoa. O sujeito passivo desse crime também é comum, qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Então, aqui, como já falamos, a conduta é o chamado estelionato sexual, o emprego de uma fraude, um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A vítima age enganada, a vítima age iludida, ela é induzida a erro ou mantida em erro para que o agente obtenha a vantagem sexual. Diga-se de passagem que não é algo tão comum assim, não é? Um crime de estelionato sexual. A doutrina traz um exemplo, olha a criatividade da doutrina para alguns exemplos, né? Que a mulher está num baile de máscara com o marido, curtindo o baile de máscara, e aí momentaneamente o marido vai no banheiro e se separa, depois vem alguém se passando pelo marido também de máscara e engana, induz a erro e chama para ir num motel e sugere que lá eles também pratiquem sexo usando a máscara para que ela não descubra se tratar de outra pessoa que não o marido. Então ele está enganando ela com o intuito de obter uma vantagem de natureza sexual através de uma fraude. Tá? O professor Rogério Santos ele é um pouco mais criativo, ele já dá um exemplo, porque ele tem um irmão gêmeo, e ele traz um exemplo em que o irmão gêmeo faz se passar pelo outro. Vamos dar um exemplo da mulher agora, né? Digamos que a mulher tem, pra gente não ficar achando que só o homem pratica o crime sexual. Pode ser qualquer um deles, homem, mulher, pessoas inclusive de orientação sexual homoafetiva. Então, digamos que a mulher tem uma irmã gêmea, e a irmã gêmea se faz passar pela irmã, deita na sua cama e fica esperando o marido da irmã chegar. A irmã teve que viajar e ela foi lá e se passou por sua irmã deitada na cama, e o marido praticou sexo com ela, acreditando que estava praticando sexo com a irmã, que seria sua esposa. Então nesse caso teríamos uma hipótese assim de estelionato sexual. Eu criei uma outra hipótese também, que é até uma piada, que eu já contei na aula passada, se vocês virem esses vídeos anteriores aí, mas vale a pena contar de novo a piada. A piada é da sogra. A sogra se deitou na cama também, a filha não estava em casa, e ela deitou-se na cama do casal,
debaixo das cobertas, debaixo do edredom, naquele dia frio, e ficou ali aguardando o marido da sua filha chegar, o seu genro. O seu genro chegou cansado, já tinha passado no bar com os amigos, tomou umas doses ali, chegou um pouquinho alto, animado, né, para cumprir o papel dele ali em casa, pulou para debaixo das cobertas, pegou a sogra e ó, praticou sexo com a sogra. A sogra não falou nada, ficou quieta, percebendo que ele estava acreditando que era esposa e mantendo ele em erro, que ele acreditava estar praticando sexo com a esposa, o manteve em erro, ficou calada, empregando uma fraude para obter aquele ato sexual, enganando a vítima, no caso, o seu genro. Né? E aí, quando a esposa ficou sabendo que o marido contou para ela esse absurdo que havia acontecido, ela chamou a mãe e falou: mãe, que absurdo, como é que você praticou sexo com meu marido? Não falou nada, ficou calada, não abriu a boca para dizer que não era eu. E a sogra respondeu: faz 10 anos que eu não falo com esse cretino, tu acha que por conta de uma bobagem dessa eu iria falar agora? Então, vejam, nesse caso ela praticou um crime de estelionato sexual, tá certo? Cuidado! Se houver emprego de psicotrópicos, algo que vença a resistência da vítima, que reduza a vítima à impossibilidade de resistência, como por exemplo hipnose, efeitos de psicotrópicos, bebidas alcoólicas, drogas, a vítima que às vezes está sob efeito de anestésicos ou de como é que se chama ali, a anestesia, né, no hospital, como acontece muitas vezes, nós temos não esse crime aqui, tá certo? Nós vamos ter lá o estupro de vulnerável, tá certo? Nós vamos ter o estupro de vulnerável que nós vamos estudar mais adiante, ok? Esse é o crime de estelionato sexual, pouco frequente, não muito comum nas provas de vocês, não vejo ele com muita frequência por aí aparecendo nas provinhas que a gente vê pela vida, ok? Mas vamos para um próximo, esse aqui sim, mais recente, recentíssimo, aliás, de 2018, que é o crime previsto no artigo 215-A, o crime de importunação sexual. 215-A diz o seguinte, ó, atenção, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Esse tipo penal, ele foi introduzido aí no artigo 215-A pela Lei 13.718 de 2018. E o fato que deu origem a essa tipificação, a essa incriminação desse comportamento, foi um fato que ficou bem notório, aí, que passou nas redes sociais, na televisão, de um caso em que um homem teria se masturbado e ejaculado no pescoço da mulher dentro do metrô, dentro do ônibus ali em São Paulo, certo? Então, foi esse caso aí que acabou gerando foi em São Paulo mesmo, gerando ali um desconforto, uma discussão, uma convulsão social, ali um debate a respeito do assunto, porque num primeiro momento o delegado havia feito ali um flagrante pelo crime de estupro e na verdade o juiz não considerou dessa forma e realmente não haveria estupro porque ele não constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, a ela praticar ou permitir que com ela se praticasse conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, na hipótese, não havíamos realmente um crime, não estávamos diante de um crime de estupro. Né? As pessoas acharam, não houve constrangimento porque pensaram no constrangimento no sentido vulgar da palavra, o constrangimento de uma situação que fez embaraçosa, uma situação vergonhosa, e não é esse o constrangimento que nós estamos falando aqui em se tratando do direito penal. O constrangimento que nós falamos é obrigar a pessoa a fazer ou a não fazer, ou tolerar que se faça contra ela alguma coisa mediante violência ou grave ameaça, que é o que é exigido para a configuração do crime do artigo 213, do crime de estupro. Então, naquele caso, no máximo que nós tínhamos à época era a vigência do artigo 61, revogado o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais trazia ali a importunação ofensiva ao pudor, que era importunar alguém em lugar público ou acessível a público de modo ofensivo ao pudor, uma mera contravenção penal. Então, essa contravenção penal foi expressamente revogada pela Lei 13.718 de 2018 e foi instituído esse crime aí do atentado da importunação sexual, tá ok? Eu vi isso numa prova recentíssima agora falando, inclusive se exigia isso, se o candidato tinha conhecimento de que essa lei revogou expressamente esse dispositivo da Lei de Contravenções Penais.
Ok? Então esse caso sim, agora nós temos uma tipificação para esse comportamento das pessoas que encostam na vítima no ônibus, no metrô lotado, passam a mão nas partes íntimas, expõem o órgão sexual, ejaculam contra a pessoa, desde que não haja elementos do crime de estupro, em que ela constrange a pessoa à conjunção carnal ou a ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mas empregando uma violência ou grave ameaça contra essa pessoa. Então é praticar contra a pessoa, mas não a constrangendo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ok? Então nesse crime é diferente. Tá? Então engloba perfeitamente esse caso, e são comuns esses casos, infelizmente, lamentavelmente, são fatos comuns. Pessoas que ejacularam na mulher numa fila de banco. Eu fico pensando que tipo de ser humano faz isso numa fila de banco, gente. Na fila de banco você não tem coisa mais broxante do que estar numa fila de banco para pagar uma conta, e o camarada consegue ficar excitado, ter uma ereção, e mais que isso, ele consegue se masturbar, e mais que isso ainda, ele consegue ejacular na pessoa que está na frente dele, numa fila do banco. Se contar, ninguém acredita num negócio desse, a pessoa tem que ser doente, não é isso? Então, a gente começa a rir, mas é cômico, né? É uma coisa trágica, mas a gente acha graça de tão trágico que é, porque a gente não consegue acreditar que isso realmente aconteça, mas infelizmente é verdade, isso acontece, ok? Então vamos lá. Veja que nesse caso é interessante o seguinte, pessoal. Aqui fala praticar contra alguém. Contra alguém. A prática do agente, a prática do ato libidinoso é praticado contra uma vítima especificamente. Então, aquele caso em que um agente, por exemplo, se masturba numa praça pública e fica exposto a quem quer que passe ali e veja essa cena, ele não está praticando esse crime da importunação sexual, porque esse crime aqui exige que ele pratique essa conduta contra alguém, contra uma vítima especificamente, ou pessoas determinadas, né, contra elas. Se ele faz isso num local público, tá certo? Por exemplo, uma masturbação em local público, para que qualquer pessoa que esteja naquele local público ou exposto ao público o veja, pode ser na casa dele. Mas se na casa dele é uma sacada que o público lá fora está vendo, é um local exposto ao público. Nós temos um crime de ato obsceno, e não esse crime de importunação sexual. Agora, se ele estiver mesmo que num local público, mas ele faz isso contra uma pessoa, para que aquela pessoa presencie essa cena, aí sim nós poderíamos falar de importunação sexual, porque ele está dirigindo aquele comportamento a uma determinada pessoa. E veja que nós estamos falando de crime aqui que protege a dignidade sexual da pessoa, ok? A liberdade individual da pessoa, a sua dignidade sexual. Então, de modo que atos libidinosos que são expostos ao público, a um número indeterminado de pessoas, no local público ou exposto ao público, eu tenho aí o crime de ato obsceno e não o crime aqui previsto no artigo 215-A, que é o crime de importunação sexual. Ok, gente? Então, encerramos esses dois crimes aqui. Passamos para uma próxima aula em que nós vamos ver o crime de assédio sexual. Trataremos do crime de assédio sexual numa próxima aula, ok? Para não ficar muito longa nossas aulinhas e a gente poder ver com mais tranquilidade, com um melhor aproveitamento em termos didáticos. Muito obrigado, então, até a nossa próxima aula.